Graça e paz, meus amados. Me chamo Rita Mesquita Martins e o tema da nossa mensagem de hoje é precipitação. Nunca nós devemos agir com precipitação, porque a vontade de Deus, meus irmãos, ela vai se manifestar e nos levar a uma decisão assertiva sobre qualquer coisa, porque o Senhor, Ele sempre quer o melhor para nós. Um homem chamado Heródoto, um historiador grego que viveu no século V a.C., ele dizia que a precipitação é a mãe do fracasso. E realmente é, porque nós agimos na base do impulso, no calor das emoções. Nós tomamos decisões erradas nos momentos onde nós deveríamos parar e buscar a presença do Senhor com calma, com cautela, para nós conseguirmos chegar ao resultado certo. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29, fala assim, que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas que o precipitado revela insensatez. E numa segunda versão do mesmo provérbio diz assim, o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Então aqui nós entendemos que a precipitação é uma atitude de loucura e é verdade, ela pode nos atirar a precipícios onde a gente não vai ter mais condição de recuar muitas vezes, dependendo da situação. A precipitação ela pode gerar morte na nossa vida. Então agir com precipitação é algo inerente a nossa vontade, ela faz parte do ser humano. Todo ser humano tem uma tendência a agir com precipitação, mas nós temos que vigiar dia após dia, buscando a orientação de Deus para que nós não caiamos nessa tentação e tomamos atitudes assertivas. No Salmo 46, no versículo 10, nos diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E numa segunda versão diz assim, o mesmo salmo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Então esse pare de lutar aqui significa que Deus está nos convidando para esperarmos a presença dele, buscarmos nele a resposta, não lutarmos sozinhos. Não lutarmos por nossas próprias mãos, porque nós não temos normalmente as condições necessárias. Nós não podemos enfrentar uma batalha, uma guerra com as armas erradas. É isso que o salmista quer nos dizer aqui. Então essa orientação, ela nos ensina que nós devemos esperar, nos aquietar, acalmar o nosso coração, esperar no Senhor, como sempre a gente fala. Porque o desejo, a vontade de Deus é que nós sejamos revestidos de ânimo e coragem. Mesmo nos tempos difíceis, nas incertezas, nós temos que usar a nossa fé genuína. Nós temos aqui na Bíblia, eu trouxe algumas passagens para vocês que falam de pessoas que usaram da precipitação e elas acabaram traçando um caminho contrário à vontade do Pai. E até hoje, muitas vezes, ainda nós recebemos os resquícios dessas consequências geradas pela precipitação. Eu trouxe para vocês aqui no livro de Gênesis, no capítulo 16, que fala a respeito do nascimento de Ismael. Quando Abraão, que ainda se chamava Abrão, ele estava já com uma idade avançada, ele e Sarai, no caso Sara, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E aí um dia Deus entregou para ele, para Abrão, uma promessa, que ele lhe daria um filho. Só que aí Sarai, nessa ocasião, como ela era estéril e a idade dele já estava avançada, ela numa atitude precipitada interpretou errado
aquilo que o Senhor falou para o seu esposo. E o que ela fez? Num ímpeto, né, de precipitação, ela entrega a sua serva Agar para se deitar com Abrão e ter com ele um filho, porque no entendimento dela seria esse o filho que Deus havia prometido. E aí nasce Ismael. Só que com o passar do tempo, a relação dela com a sua serva Agar foi se tornando uma relação muito difícil por causa daquele filho que nasceu, onde Agar teve que ir embora, teve que fugir daquele lugar, porque ela estava recebendo maus tratos. E aí, o que aconteceu? No tempo determinado por Deus, Sara, nessa ocasião já era Sara, ela conseguiu engravidar, mesmo na velhice, mesmo surpreendendo a todo o sistema biológico dela, ela conseguiu engravidar, porque ela não esperou o tempo de Deus para o acontecimento. E aí nasceu Isaque. Esse sim era o filho da promessa, o filho que o Senhor tinha falado que daria para Abraão. E aí, num ato de total inconsequência, né? Total invigilância, a Sara acabou causando esse problema para todos nós, porque até hoje, meus irmãos, muitas tragédias são marcadas no Oriente Médio em função dessa precipitação de Sara, porque os árabes, eles são descendentes de Ismael e os judeus, eles são descendentes de Isaque e eles se odeiam até hoje. Então tudo isso teria sido evitado se a Sara e o Abraão tivessem evitado a precipitação e esperado a promessa do Senhor chegar. Então não se apavore, meu irmão, minha irmã, diante de algo que você quer muito, que você ouviu uma profecia. Não se precipite, espere no Senhor, vá no seu secreto, converse com o Pai, com o Espírito Santo. Ele vai acalmar o seu coração, como diz no Salmo 46. Ele vai acalmar, vai trazer paz para você e no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Na Bíblia nós temos muitos personagens que também tiveram grandes consequências malignas de maldição para suas vidas e para o seu povo em função da precipitação. Eu trouxe também para a leitura depois de vocês o juiz Jefté. Ele também trouxe sérias consequências, os seus atos precipitados geraram muitas consequências para aquele povo. Você vai encontrar a história de Jefté no livro de Juízes. Nabal, você deve já ter ouvido falar, Nabal era o esposo de Abigail. A história dele e de Abigail e posteriormente de Abigail com o rei Davi está lá no livro de Samuel, 1 Samuel. Nabal também teve um ímpeto, uma atitude muito desproporcional com o que ele deveria ter feito, Ele foi usado assim de uma forma muito negativa e trouxe sérias consequências para a própria vida dele. Outro exemplo de atitudes precipitadas que não foram consequências positivas, também no livro de 1 Samuel, você deve conhecer um pouco da história, é a história do rei Saul. O rei Saul também ele teve vários momentos onde ele usou da precipitação como sendo o seu guia, o seu norte, em vez de procurar na palavra do Senhor, procurar os ensinamentos de Samuel, que naquela época estava lá para abençoar, para entregar profecias para aquele povo. E ele também no final teve sérias consequências. Um outro personagem que eu quero trazer para vocês é o Esaú, filho de Jacó, o filho de Isaque e Rebeca, Esaú era o filho primogênito deles. E o que ele fez? Um dia ele chegou com muita fome em casa e Jacó estava muito querendo receber a bênção da primogenitura dele, E ele Esaú trocou a
primogenitura dele por um prato de comida. Então, são atitudes que geram sérias consequências para a nossa vida. Quando nós não pensamos de forma sensata, de forma coerente, meus irmãos, nós nos tornamos precipitados. Então, a oração que eu quero fazer com você, com base nessas passagens da Bíblia, que eu gostaria que depois você com calma fosse olhar, é que você tem que ter cautela em tudo que você faz. Tá? Não ouça qualquer pessoa, não ouça qualquer conselho, a não ser o conselho que vai trazer paz para o seu coração, que é o conselho vindo do Espírito Santo. Quando você estiver num momento de tribulação, numa situação difícil, onde você precisa fazer escolhas, não se precipite. Não se precipite, porque várias consequências graves você pode ganhar para a sua vida. Não tome atitudes precipitadas. Então hoje a nossa oração é voltada para isso. Nós sabemos, querido Pai, que muitas vezes nós agimos já de maneira precipitada, porque talvez nós não passamos os olhos na palavra e não tínhamos esses homens, esses personagens da Bíblia, Pai, como exemplo. Nós não tivemos o entendimento, não chegamos a analisar o que eles passaram na vida e quais foram as consequências dos seus atos. E por isso, muitas vezes, as pessoas ainda agem em precipitação, Pai. E nesse momento eu intercedo por esse irmão, por essa irmã que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Que ela tenha cautela, que como diz no Salmo 46, versículo 10, que ela aquiete, que ela tenha calma, saiba esperar no Senhor, saiba pedir e saiba ouvir o que o Espírito Santo tem para lhe orientar. Peça ao Espírito Santo que use a boca de uma pessoa que não está por dentro dos acontecimentos da sua vida, que ela possa lhe trazer uma informação onde você vai ter o entendimento que aquelas palavras foram direcionadas por Deus para a sua vida, onde você vai tomar atitudes assertivas. Porque quando nós estamos debaixo da proteção, da orientação de Deus e nós não nos envolvemos pela tentação da precipitação, da resolução rápida e imediata, nós temos condições de analisar, nós temos condições de nos estruturarmos melhor para que aquela situação que, se for do agrado, do desejo do Pai, se realize na nossa vida, mas não de uma forma rápida, insegura, gerando tumultos, gerando problemas para a nossa vida, mas de uma forma tranquila, uma forma organizada, uma forma planejada. Então, que os exemplos de Sara e Abraão, de Esaú que se precipitou, dos personagens Jefté, Nabal, Saul e tantos outros, meus irmãos, lhes sirvam de exemplo nesse dia, que você possa ter essas pessoas como sendo referências daquilo que você não deve fazer nesse momento, que você está muito aflito, que você está angustiado, querendo respostas para a sua vida. É isso que eu desejo, é isso que eu declaro para a sua vida nesse momento, que você tenha cautela, não seja uma pessoa precipitada, em nome de Jesus. Meus irmãos, gostaríamos que você compartilhasse essa mensagem com os seus amigos, com aquela pessoa em especial que você foi tocada ao seu coração, que se de repente você não está passando por essa situação, você já aprendeu a esperar no Senhor, a ouvir os direcionamentos do Espírito Santo, mas você sabe que tem uma pessoa que ela ainda é precipitada, ela tumultua a vida dela por conta da precipitação. Envie essa mensagem para ela, leve para ela esses personagens da Bíblia, esses exemplos que a Bíblia nos traz de tudo aquilo que nós precisamos aprender a ser e a não querer ser. Gostaria também que você deixasse o seu like, seus comentários, ative o sininho das notificações.
se inscreva no nosso canal para que nós possamos levar essa mensagem a maior número de pessoas possível. Fale conosco também pelo Instagram, no direct Ministério Zoe CG. Nós estamos lá esperando o seu contato. Várias pessoas já conversaram conosco. Nós estamos fazendo aconselhamentos, direcionamentos para que essa pessoa possa, não de forma precipitada, mas de forma assertiva, dentro dos ensinamentos da palavra, ter um encontro, uma unidade com o Espírito Santo diária, onde ela pode despertar para essa sensibilidade tão necessária, essa intimidade com o Pai, e ela ter situações positivas, viver situações positivas na sua vida. E é isso que nós desejamos a você e a todos aqueles a quem essa mensagem chegar. Agradecemos pelo tempo que você disponibilizou para ouvir essa mensagem. Esperamos que você tenha entendido a passagem a respeito da precipitação, que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, um excelente final de semana, um forte abraço e até a próxima oportunidade.